Dois personagens inspirados no Superman. Quem vai vencer? Fique comigo até o final do vídeo e entenda. Superboy Prime vs Hyperion. DC vs Marvel, combate mortal. Hyperion é um personagem inspirado no Superman. Talvez na Marvel ele seja o mais próximo do Superman. Afinal de contas, ele tem os poderes parecidos, ele também é jornalista e também teve a sua terra devastada. Mas aqui, ele teve a sua realidade alterada através do cubo cósmico pelo Mephisto. E com isso, ele ganhou um grande aumento nos seus poderes. Mas tipo assim, um aumento muito grande mesmo. Os seus feitos são realmente feitos grandes. Vamos ver melhor as suas capacidades agora mesmo. Seus golpes são fortes o bastante para quebrar ossos de um Hulk enlouquecido. E também, durante essa saga, ele demonstrou ser mais forte do que o Thor também. E claro que é, porque com extrema facilidade, ele simplesmente foi capaz de matar um Ultron de 180 metros de altura. O que vale ser ressaltado aqui é que o Ultron literalmente é feito de adamantio, e adamantio já foi capaz de resistir a marteladas do Mjolnir do Thor. E o Hyperion aqui simplesmente foi capaz de acabar com esse Ultron gigantesco com muita, mas muita facilidade. Para você ter uma noção, normalmente qualquer peso pesado da Marvel passa sufoco com o Ultron. E ele também venceu aquele que era bem mais forte que ele no passado. Estou falando do Gladiador, que foi infectado pela ninhada. Não só isso, ele também foi capaz de enfrentar de igual para igual o Doutor Destino, que estava sendo amplificado pela joia do Cyttorak, se tornando o Fanático. Caso você não saiba, o Cyttorak pode dar para o Fanático uma força cinética infinita. Além do que, o Império foi capaz de simplesmente quebrar a joia do Cyttorak com as mãos, algo dito ser impossível pelo próprio Doutor Destino. E também existe uma possibilidade do Império aqui ser escalado aos demais membros do Esquadrão Supremo, que estava realizando feitos inacreditáveis, como por exemplo, derrotar o Thanos com a Manopla do Infinito, correr com velocidade infinita mais rápido do que a eternidade, dentre outras coisas. Com um único ataque, ele simplesmente matou Galactus. Mas o mais impressionante aqui foi que ele foi capaz de simplesmente deter um Beyonder. É isso mesmo, ele foi capaz de dar super nós em um Beyonder e amarrar ele na lua. E o interessante aqui é que apenas a reação do Beyonder se manifestava como desenhos em 6 dimensões. E mesmo assim o Império conseguiu lidar com ele. Hyperion também é bastante durável, ele pode aguentar golpes do Hulk louco facilmente. Além do que, ele pode simplesmente ficar dentro do sol sem tomar nenhum dano. E também levou uma martelada de um Thor furioso na cara e nem se machucou com isso. Fora que ao passar pelo Galactus ele também conseguiu sobreviver sem nenhum dano ao seu próprio poder cósmico. Também foi capaz de sobreviver às distorções da realidade feitas pelo Beyonder. Hyperion também tem a sua visão atômica, que é quente e poderosa. Quente como a luz do sol e também poderosa bastante para afetar o Doutor Destino com os poderes das joias de Cyttorak, e também foi capaz de matar o Hulk várias vezes seguidas, até que ele não conseguiu se regenerar mais e morreu definitivamente. Ele foi capaz de tirar o Mjolnir da mão do Thor, deixando até mesmo o próprio Thor surpreso com isso. E ele também tem super sentidos. Ele é capaz de varrer 50 estados com a sua visão atômica ao mesmo tempo. E ele também tem o seu sopro congelante, que aqui foi amplificado. Ele foi capaz de congelar a ninhada. Hyperion também é bastante rápido. Ele tem um processamento muito rápido. E também é bem mais rápido do que o Surfista Prateado. Lembrando que o Surfista Prateado pode cruzar o universo inteiro em pouco tempo. E mesmo assim, ele foi mais rápido do que o Surfista Prateado e conseguiu ultrapassar o Galactus. E bem, como vimos aqui, o Hyperion não é brincadeira. Por isso que é importante que você deixe o like no vídeo. Porque esse é o Hyperion que veio para o combate, veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Kal-El, filho de Jor-El, essa história todo mundo já sabe. Mas aqui, o Superboy Prime,
ele ganhou uma nova chance, a nova chance de ter a sua terra de volta, só que não da maneira que ele queria. E quando ele percebeu isso, ele foi acabar com Batman que ri. Enfim, essa história todo mundo já sabe. Superboy Prime é um ser muito, mas muito poderoso. Vamos ver melhor as suas habilidades agora mesmo. Aparentemente, esse Superboy Prime é o Superboy Prime lá do passado. Ele mesmo revelou que tinha sido liberto graças à destruição da Muralha da Fonte. E ele tem força bastante também para causar danos ao Anti-Monitor pré-crise. O Batman que ri tinha construído 3 realidades onde as 3 grandes crises estavam acontecendo. Com isso, o Superboy Prime conseguiu vencer a crise que ele tinha perdido no passado. Ele tem tanto poder nos seus punhos que foi capaz de simplesmente destruir essas 3 realidades com um único soco. Os 3 universos que estavam acontecendo as crises continuamente foi destruída com o soco do Superboy Prime que ele acertou na antena. Ele tem tanto poder que, junto com os outros heróis e vilões, foram capazes de destabilizar a terra central do multiverso, fazendo com que o Batman que ri lançasse contra eles o multiverso sombrio. E ao socar um Superman, ele foi capaz de simplesmente causar uma espécie de retcon nele, vendo toda a história desse Superman. Mas os seus maiores feitos mesmo veio quando ele socou o Batman que ri, quebrando várias realidades. Inclusive, por bastante tempo, ele foi capaz de espancar com toda a sua força o Batman que ri, causando várias e várias explosões. Chegou a tal ponto que ele achou que tinha derrotado o Batman que ri na pancada. Só que o Batman que ri não tinha morrido. Então ele deu o golpe mais forte que ele podia, o golpe mais poderoso, quebrando várias realidades e destruindo também o multiverso sombrio do Batman que ri, fazendo com que as terras sombrias desaparecessem. Porém, ele morreu no processo. Isso demonstra o grande poder que ele tem nos seus punhos. Para vocês terem uma ideia disso, o Batman que ri, quando ele acendeu, apenas a presença dele estava matando todas as possibilidades do hipertempo. O Batman que ri é tão poderoso que ele literalmente comeu todo o multiverso. O Batman que ri tem um poder infinito. Ele estava lutando com a Perpétua e a sua luta estava sendo sentida em todas as faces da realidade. E ele derrotou a Perpétua. A Perpétua é tão poderosa que ela foi declarada ser 1000 vezes mais forte do que Barbatos. O Batman que ri criou seu multiverso sombrio, que apenas com o despertar dele estava causando o caos em todo lugar. O multiverso sombrio pode ser comparável ao multiverso dos 952, que era infinito. E tudo isso foi sumindo graças ao soco poderoso do Superboy Prime. O Prime também é bem veloz. Ele foi capaz de cruzar as 52 terras em poucos segundos. E o mais interessante é que ele foi capaz de acertar várias vezes o Batman que ri. Batman que ri basicamente é um ser abstrato que consegue caminhar entre realidades. Bem, antes dele ascender, ele era rápido bastante para acompanhar o Wally West Barry Allen dentro da Speed Force. O cara é o bichão mesmo. Fora que ele também deu um blitz em uma versão do Superman. E ele também conseguiu lidar com vários Supermans na crise ao mesmo tempo. Ele também é bem resistente. Mesmo o Batman que ri não usando exatamente todo o seu poder, ele foi capaz de sobreviver a vários golpes do Batman que ri. Lembrando que o Batman que ri é muito poderoso, como eu já tinha mostrado anteriormente. Fora que a sua visão de calor também foi capaz de afetá-lo momentaneamente. Olha, Superboy Prime realmente é bastante poderoso e alguém que você não quer ver por perto. Por isso, se inscreva no canal, porque esse é o Superboy Prime que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Como vimos aqui, os dois realmente são bastante poderosos, mas vamos lá. Em termos de força física puramente falando, é difícil quantificar os dois no seu máximo. Mas, pelos feitos apresentados, o Superboy Prime tende a levar vantagem. Por quê? Porque ele conseguiu afetar durante alguns momentos o próprio Batman que ri. Mesmo o Batman que ri não estando querendo usar todo o seu poder, ele ainda assim foi afetado. E eu mostrei aqui que o Batman que ri realmente é bastante poderoso. Mas o Império também conseguiu afetar o Beyonder.
Inclusive, as manifestações do Beyonder se apresentaram em formas de 6 dimensões, ou seja, 6D. Isso não faria ele também tão forte quanto o Superboy Prime. Embora essa manifestação do Beyonder realmente seja bastante poderosa, ainda assim foi bem inferior do que mostrou o próprio Batman que ri, e os danos causados pelo Superboy Prime foi muito além do que o Império fez no Beyonder. O Império basicamente só amarrou o Beyonder, enquanto o Superboy Prime estava espancando com toda a força o Batman que ri. Ora que o que o Batman que ri demonstrou foi muito além do que aquele Beyonder demonstrou. Por isso, o poder do Superboy Prime é bem maior. Fora que os feitos de velocidade aqui colocam o Superboy Prime também em vantagem. A única maneira do Império seria escalar ele aos outros membros do Esquadrão Supremo. Aí mudaria as coisas, porque os outros membros do Esquadrão Supremo realmente têm feitos muito grandes. Mas mesmo assim, de uma forma geral, pelo que foi apresentado, o Superboy Prime está em poder e principalmente em velocidade. E tem uma outra coisa que diferencia os dois: a durabilidade. Quanto tempo o Império aguentaria tomar danos do Superboy Prime? Analisando o Heroes Reborn, vimos que o Império não tem tantos feitos assim de durabilidade a ponto de aguentar o golpe mais poderoso do Superboy Prime. E essa é uma outra dificuldade dele. E por conta de tudo isso, o Superboy Prime, ele se sobressairia no combate e finalizaria primeiro antes de ser finalizado. E o vencedor de hoje é Superboy Prime.